Olá, oitavo ano, estamos aqui de volta com mais uma aula virtual de História, a aula do SEDUC. Creio eu que é a melhor aula virtual de História das escolas, de História, certo? Hoje de pé, tentar mudar aqui um pouquinho, porque vocês sabem que em sala de aula eu não fico sentado. Eu nunca fiquei tanto tempo sentado numa aula como eu fiquei esses dias, dando essa aula aqui sentado, então eu acho que chegou a hora de mudar, não é? E aí vamos tentar aqui fazer diferente. Só que nós não podemos fazer igual. Temos que modificar aqui e fazer a aula ficar incrementada, ficar diferente. Então, as imagens aqui atrás, as imagens têm que ser de acordo com o tema da aula, né? Mas vamos lá. Tema nosso para a aula de hoje, a construção da sociedade do ouro. Conteúdo do capítulo 5, página 86 do nosso livro. Pega o livro! Então vamos lá. Na página 86 tem um conteúdo aí, Sociedade do Ouro. Esse conteúdo vai terminar aí com um momento polêmico, mas é para a próxima aula. Prepare que eu tenho coisas para falar de história que não estão no livro e que são do conteúdo, certo? O professor de história tem essa mania de querer falar coisas do conteúdo que não estão no livro, não é isso? Mas enquanto não chega o momento, vamos aqui. Galera, o momento aqui a ser estudado é um momento extremamente interessante. Primeiro porque estamos falando de um momento em que Portugal dominava o território brasileiro, certo? O rei de Portugal era Dom Pedro II, mas não era o Dom Pedro II daqui não. Era o Dom Pedro II, bisavô do Dom Pedro II que vai estar aqui no Brasil. Bisa não, tataravô, né? Então, o que acontece? Aqui, Portugal usava o Brasil, já tinha tirado daqui o pau-brasil, não tinha mais pau-brasil, né? O que fazia agora era a produção de cana-de-açúcar para fazer açúcar. Então, em todo o território do Brasil, naquela parte ali do Nordeste, todo o litoral que vinha do Nordeste até ali o Espírito Santo, existiam vários locais onde se produzia açúcar, os engenhos, né? Só que aí, os holandeses vieram para o Brasil, foram expulsos daqui e foram lá para as ilhas das Antilhas, lá em cima, produzir açúcar. E conseguiram, assim, tirar de Portugal a hegemonia do comércio de açúcar. Beleza. Portugal fica sem saber o que fazer, porque perdeu grande parte dos seus clientes de comprar açúcar, vamos dizer assim. Porque se a Holanda estava produzindo açúcar em outro local e vendendo para a Europa, Portugal perdeu aí cliente. Beleza. Mas o que fazer? Como agir? Portugal, naquela dificuldade, e aí o livro de vocês é bem claro, vocês vão estar com o livro aí agora junto comigo, abram aí na página 92, eu acho que essa maneira de estudar, com vocês com o livro e eu aqui, eu acho que essa maneira ajuda, certo? Tem aí Conselho Ultramarino, estão vendo? Conselho Ultramarino. Esse Conselho Ultramarino foi um conselho, na verdade era um órgão que Portugal usava para controlar tudo que era fora de Portugal. Por exemplo, calma. Portugal tinha o Brasil, que ele comandava, né? Portugal tinha ilhas, que ele comandava. Portugal dominava a Índia, dominava pedaços da África. Em toda essa região, precisava de um grupo para organizar como iria usurpar esse povo, retirar os bens desse povo, como iria vender, o que podia, o que não podia fazer nessa localidade. Então, o Conselho Ultramarino era um órgão de Portugal que visava controlar, assim, as terras que Portugal dominava, certo? Nessa época, Portugal, sempre fazendo comércio com a Inglaterra, vocês vão encontrar isso, inclusive em prova, o Tratado de Medway, que escreve com TH, né? Esse era um tratado que Portugal fez com a Inglaterra, onde os vinhos de Portugal entravam na Inglaterra com facilidade e os produtos ingleses entravam em Portugal com facilidade. Quer dizer, existia aí essa troca, né? Os vinhos ingleses entraram em Portugal e aí, na verdade, era a maneira que Portugal encontrou de
como posso dizer, intensificar um comércio com um país que comprava muito, que era a Inglaterra. Gente, só que de repente acontece algo impressionante, acontece algo diferente, né? Portugal acorda pela manhã com a notícia de que tinha descoberto ouro no Brasil. Não era pouco ouro, não. Não era ouro, uma pedrinha de ouro, não. O ouro tinha sido descoberto na região das Minas, né? Eles falam que é a região das Velhas. A região das Minas, lá no interior de Minas Gerais. E lá na frente vocês vão ver que vai sair daqui do Brasil navios carregados de ouro. Pensa. Porque para todo o ouro produzido aqui, X% tinha que ir para Portugal como impostos, né? E aí vamos ver algumas expressões como Santo do Paoco, por que era. Eu não aguento, eu tenho que falar. Quem aqui já ouviu? Eu já ouvi assim. Eu já ouvi uma mãe um dia dizer: meu filho é um santo do Paoco, né? Quando o menino é terrível, né? Hoje não se usa mais isso, acho que isso é coisa do povo de antigamente, né? Pergunta aí sua mãe ou seu pai se no tempo deles não era assim que chamava o menino terrível, né? Na verdade, todo o ouro produzido aqui no Brasil, como o Brasil pertencia a Portugal, quem achava o ouro tinha que dar uma porcentagem a Portugal. Então, naquela época, para contrabandear ouro, para ninguém perceber que a pessoa mandava ouro escondido de um lugar para o outro, as pessoas pegavam as imagens de santos católicos, que eram de madeira, furavam embaixo, colocava ouro e tapava embaixo com madeira, colava. Então, um certo dia, alguém abriu e descobriu que embaixo o santo era oco, quer dizer, era um santo falso, usado somente para transportar ouro. E aí vem a expressão santo falso, quer dizer, santo do Paoco. Beleza? Isso aí vocês vão ver ainda lá na frente. Eu não aguentei e acabei falando agora. Mas eu vou dar uma pausa aqui para outra coisa, que eu não resisto. Nessa época aqui, existiam duas maneiras de você retirar o ouro da terra. Ok? E até hoje existe. Grava aí, vai cair. Certo? Como é que era? Como é que era? Veja só. Primeiro, você podia minerar, né? Você podia cavar um buraco profundo, 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 e desse buraco retirar o ouro, né? Então aí você praticou a mineração, ok? Então, no ato da mineração, você cava e tira o ouro, ok? E existia o garimpo. O garimpo, as pessoas iam para o rio, certo? E passava aquela peneira no rio e o ouro ficava, o diamante ficava. Para vocês terem ideia, temos um rio aqui próximo, não tão próximo, mas aqui na região de Minas, o rio Jequitinhonha, por exemplo, é um rio largo, já foi muito largo e bonito. As pessoas lá ficavam com as peneiras peneirando do rio e as peneiras vinham cheias de diamante, pedras preciosas. Agora, vocês querem ouvir a parte triste da história? O cara comprava ali 10, 15, 20, 30 escravos no garimpo, colocava o cara às 5 da manhã dentro da água, com água aqui na cintura, ele abaixava com essa peneira, pegava, desculpa, no joelho, ele abaixava, pegava a peneira, o dia todo peneirando a areia do rio, para poder virar, da beira do rio, para poder vir ouro. Ele tomava tanto sol nas costas, que quando ele saía de lá, as costas estavam tão queimadas de sol, porque o cara ficava de 5 da manhã até 5 da tarde no sol, todos os dias. Quando ele saía de lá, quando não recebia a chibatada, o feitor, que era quem comandava os escravos, ele batia a mão e puxava, e a pele das costas saía na mão do feitor. O outro vinha com vinagre ou álcool para queimar. Pura perversidade, só para ver a dor, não é? Já no minério, o cara era obrigado a ficar no buraco, tipo de uma fossa, com 50 metros de profundidade, o dia todo lá embaixo, coitado, na escuridão total, às vezes com um candeeiro. Então, era terrível. Tudo isso em nome do ouro, ok? Então, foi uma época de muitos conflitos. Para vocês terem ideia, na Guerra dos Emboabas, né, faleceram bastante
bastante gente, faleceu bastante gente de vários setores. Por exemplo, faleceram indígenas, faleceram portugueses, faleceram moradores das regiões mineradoras. O nome Guerra dos Emboabas vem da palavra indígena. Emboaba significa mão peluda, e era assim que os índios nativos daqui chamavam os portugueses que vinham de fora. Você tem uma ideia? A guerra começou primeiro assim. Portugal resolve separar Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, que antes era uma província só. Entendeu? Capitania só. Separa. Quando ele separa, há uma confusão de lideranças. E essas lideranças tinham seus interesses particulares. Esses interesses fazem com que as pessoas comecem a guerrear, montar exércitos particulares e começam a fazer suas guerras. Portugal, então, tem que intervir. Na página 96, vocês vão ver aí a intendência das minas. Na intendência das minas, as imagens aqui atrás, vocês estão vendo que está de acordo com a aula, né? Essas imagens aqui que vocês estão vendo são de igrejas daquela época. Rani, dando uma pausa aqui, intendência das minas. Que igrejas são essas? Naquela época a religião era católica, só existia ela. E essas igrejas aqui eram as igrejas feitas na época. Todas as igrejas que estão vendo aqui, com bastante ouro e pedras preciosas. A intendência das minas era um órgão que controlava a questão do garimpo, do minério, a questão financeira para Portugal dentro do Brasil. Ok? Fechou? E aí, eu acho que vou dar uma pausa aqui. Vamos dar uma pausa, vamos parar um pouquinho para que vocês possam responder as atividades e vamos continuar esse conteúdo. A parte 2 desse assunto é polêmica. A parte 2 desse assunto vai ter questão política, religiosa envolvida. A parte 2 desse assunto vai ter até a queda de um falso herói. Prepara. Atividade. Eu quero que vocês percebam uma coisa. Foi proposital. Nós não colocamos, por enquanto, não façam as atividades da página 88. Não façam. Não façam a atividade da página 89. Não façam. Certo? Vocês vão fazer uma coisa. Vocês vão ler e responder a página 92. Ok, galerinha? Vocês vão ler a página 93, 94, até a 96 e responder a página 97. Ok? Então, a atividade nossa, página 92 e 97. Fechou? Rani, e aquela atividade no início ali do conteúdo vai ficar para a parte 2, que é polêmica, que vai ser uma questão política e religiosa. Vamos deixar para o final. Tá ok? Fechado? Um abraço.